Então, boa noite a todos e a todas. Estou dando início hoje a mais uma semana do Desvendando a Fisioterapia Pélvica Infantil. Eu sou Maria Luísa Veiga e essa semana é uma semana que eu adoro fazer, é uma semana de aula gratuita para falar sobre esse tema, sobre temas que estão envolvidos com a fisioterapia pélvica infantil, principalmente para quem já trabalha e quer aprofundar, ou para quem não trabalha, não tem a mínima ideia e quer começar. Então, o objetivo é você sair daqui sem dificuldade em se imaginar trabalhando com criança. Então, o objetivo é, como eu falei, desvendar a fisioterapia pélvica infantil. Mas aí, muita gente fala assim para mim, Malu, mas eu não tenho a mínima ideia, né? Eu acho que isso nunca vai dar certo. Eu acho que criança, eu nunca tive aptidão com criança. Como que eu vou pensar em atender? Nunca tive experiência. Então, é a maior dúvida das pessoas. Só que tudo é possível. Eu mesma sempre fui. Eu achava que eu era uma pessoa que eu não tinha jeito com criança. E, no entanto, já trabalho com essa área há mais de 20 anos. E aí eu estava, para vocês terem noção que isso é possível, eu estava num grupo, faço parte de um grupo de fisioterapeutas, de um curso de uma querida professora que é a Adriana Saraiva, e uma fisioterapeuta chamada Fernanda falou: gente, eu estou com um paciente criança, chegou para mim, nunca atendi. Alguém pode me ajudar? Alguém tem experiência? E nós começamos a conversar. E foram coisas simples de orientações que eu passei para ela. E ela mandou para mim: Malu, recebi um feedback super positivo da mamãe da criança de 4 anos. Fiz um diário miccional lúdico e ela amou. Ela era postergadora e agora está indo diretamente. A mãe está super empolgada e grata. E eu super grata a você pelos ensinamentos e paciência. Deus te abençoe imensamente. Estou gostando muito da área. Só para vocês pensarem que talvez, eu sei que tem gente aqui, eu sei que eu conheço, que não trabalha com PED, mas está aqui por algum propósito. E antes que você pense, não é para mim, vou encaminhar para alguém. Se lembrem de Fernanda. Então, é possível, tá? Mesmo que vocês nunca tenham se imaginado trabalhar nessa área, abram um coração, porque é lindo e é muito possível atender com resultados muito bons. E aí, o que é que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos discutir aqui sobre o desfraude, ou um nome que eu até gosto mais, que vocês vão encontrar nos artigos em inglês, que é o treinamento ao toalete. E aí eu vou explicar sobre isso, né, mais à frente. E por que isso? Né, o que é que a gente precisa saber antes do desfraude, tá? Eu não vou falar exatamente de técnicas, entre aspas, né? Da hora em si, porque antes de eu pensar no manejo, eu preciso ter uma ideia da parte inicial. Eu não tenho como pensar no manejo de qualquer tratamento, né? Qualquer disfunção, se eu não tenho a base, né, do que significa, quais são os princípios, né? O que é importante de teoria para eu poder adentrar, aí sim, fundo nesse tratamento. Então, o que é que a gente precisa saber antes de pensar aí nesse desfraude, que é algo que tem aumentado muito a procura, né? Hoje, eu fiz a avaliação de criança no consultório e uma já era sobre desfraude. Então, eu tinha outras situações de disfunção e uma era sobre desfraude. Então, é algo que pode chegar para a gente e a gente precisa, né, se atentar a esse conhecimento prévio. Mas antes de falar sobre esse tratamento, eu sei que tem gente que não me conhece, talvez tenha me visto no Instagram, no patrocinado, e eu preciso, claro, me apresentar, porque, meu Deus, quem é essa pessoa que está vindo aqui falar sobre uropediatria? Então, eu sou de Salvador, Bahia, e não sou só da Bahia, como sou da Baiana, que é uma faculdade que eu formei há 22 anos atrás, agora em dezembro eu faço 22 anos, que é uma faculdade que é especializada em área de saúde. Então, todos os cursos da área de saúde. E eu, juntamente com umas duas amigas, já tínhamos interesse nessa temática que era a fisioterapia pélvica de adulto. A gente nem chamava pélvica, chamava urogineco.
E nós fomos em 2002 para João Pessoa apresentar um trabalho. Gente, ninguém falava sobre esse assunto. Mas eu não vou contar aqui, porque eu ficaria horas falando como é que nós entramos nesse assunto, né, da cinesioterapia na incontinência em mulheres. E a gente se apaixonou, começou a estudar e fomos apresentar um trabalho em João Pessoa, e daí a gente nunca mais saiu, as três. E não só a parte do adulto, como eu também desde a faculdade, eu fui entrando nesse universo infantil. Por quê? Porque lá na Baiana tem um centro que chama Centro de Distúrbios Miccionais da Infância, que é o CEDIME. Na época, ele não se chamava CEDIME, não tinha esse nome, mas é um grupo de profissionais que atendiam criança liderado pelo chefe, né, que é o doutor Birajara, que ele é um uropediatra, e ele é um uropediatra pesquisador, e montou esse centro, que é um centro de pesquisa. Esse é um centro de pesquisa pelo SUS, é um centro de atendimento pelo SUS e pesquisa. Então, a gente dá toda assistência, tem toda a aparelhagem de urodinâmica, a gente faz a parte de exame de urofluxometria, ultrassonografia, todos os pacientes, as famílias passam pela psicologia, porque a gente entende a relação das emoções, né, como causa e consequência dos sintomas urinários e fecais. Nós temos proctologista, uropediatra, a fisioterapia e uma vez no mês nós temos a enfermagem para dar esse manejo aí de essas crianças, lembrando, é pelo SUS. E aí nós temos, né, como é um centro de pesquisa, eu estou envolvida lá, né, nessa parte também, alunos de TCC, para fazer trabalhos. Então, eu sou fisioterapeuta há 22 anos, eu sou professora da Baiana há 20 anos e coordeno uma pós-graduação de pélvica e obstétrica há 11 anos pela Faculdade de. E aí, como eu já estava no CEDIME, eu acabei fazendo um mestrado, como eu falei, é um centro de pesquisa, eu acabei fazendo um mestrado em 2012, e obviamente, naturalmente, meu trabalho foi sobre uropediatria, né? Então, quando não se falava ainda esse termo BBD, né, que é Bladder Bulb Dysfunction, que é a disfunção vésico-intestinal, que são crianças com sintomas urinários e fecais, a gente acabou fazendo um estudo piloto, que foi do meu mestrado, tratando crianças com queixas fecais e urinárias, com eletroestimulação. E hoje a gente já chama, né, de BBD. E a gente foi vendo, né? Nossa, a gente consegue trabalhar uma coisa e ter resposta em outra, e felizmente isso cresceu bastante, e hoje a gente já tem vários estudos. E aí, acompanhando, eu fiz o doutorado em 2016 também, seguindo na uropediatria, falando ainda sobre a parte defecatória e urinária. E aí, gente, o CEDIME, ele tem. Isso aqui são os artigos que eu participei, mas tem muito, muito, muito mais. Então, depois vocês colocam no PubMed e vocês vão ver que lá, de fato, é um centro muito voltado para estudos, né, e pesquisa. Mas aí você pode falar, mas Malu, vivo isso, né? Eu não estou nesse universo da pesquisa, ou um centro tão organizado. Então, isso também não é para mim, né? Isso aí é só para quem teve, por algum motivo, né, conseguiu entrar num grupo desse. Mas não é bem assim. Vamos pensar, né, na quantidade de fisioterapeutas. Eu queria que vocês imaginassem aí a quantidade de fisioterapeutas que vocês conhecem. Eu conheço muitos, né? Por quê? Porque o meu universo gira em torno da fisioterapia. Eu tenho colegas, ex-alunos, alunos, né? Então tem muita gente que eu conheço de fisioterapia. Mas desses todos, quem trabalha com pélvica? Aí eu já vou afunilando, né? Então, eu ainda conheço um grupo grande de gente que trabalha com pélvica, mas é muito menos do que fisioterapia geral. Desses da pélvica, quem trabalha com criança? Aí, gente, afunilou muito. Vamos pensar do outro lado. Nós temos um universo de possibilidades. Então, eu tenho crianças com o desfraude, que é o tema de hoje, crianças com resistência, pais que querem fazer o desfraude, né, de forma tranquila, né, e procuram um fisioterapeuta, ou estão já com um problema no desfraude, que é a resistência ao toalete. E tem a fisioterapia. Mas a gente tem bexiga neurogênica, a gente tem a bexiga não neurogênica, a gente tem a enurese, a gente tem a parte defecatória, de constipação, de incontinência. Então, quantos fisioterapeutas nós temos para trabalhar isso, para tratar, e quantos pacientes estão precisando? Então, se você é essa pessoa que não trabalha e você quer aumentar essa possibilidade do seu consultório, né, no seu atendimento, abra o coração, porque nós temos uma demanda muito grande.
Uma vez eu fiz uma pesquisa e fui, não vou mostrar aqui, mas eu fui procurar quantos grupos, né, trabalhavam no Brasil com fisioterapia pélvica infantil e é muito. E não é à toa que existe um grupo hoje de fisioterapia, fisioterapia pélvica infantil, e toda hora tem alguém assim, gente, alguém atende em tal cidade? Alguém atende em tal cidade? Tem cidade que não tem ninguém, e tem cidade que tem uma profissional para tudo, né? Ou ela é pélvica e acaba atendendo criança, às vezes sem expertise nenhuma, né? Sem conhecimento nenhum. E é diferente, né? Quem trabalha com o adulto, ele nem sempre vai trabalhar com criança, mas quem trabalha com criança trabalha com adulto, tá? Então existe uma particularidade da criança que é necessário a gente saber. Que aprofundar nesse conhecimento da fisioterapia, né, pélvica infantil. Primeiro porque muitos profissionais, eles não vão saber tratar isso. Então, se eu pensar num fisioterapeuta pélvico, fisioterapeuta geral, né, generalista, ele não vai saber tratar. Se a gente pensar num fisioterapeuta pediátrico, ele já melhora, mas ele não tem o conhecimento que a gente tem, que é da parte urinária, né, e da parte fecal. Então, eu preciso saber de neurofisiologia da micção, neurofisiologia da evacuação, se eu tenho conhecimento de assoalho pélvico, se eu tenho conhecimento da parte da eletro, dos tratamentos, enfim, do biofeedback. Da fisiologia e fisiopatologia urinária e fecal, eu tenho um passo à frente. Agora, quem é da PED já tem também um ponto positivo em relação a outras áreas. Mas quem é da pélvica já tem realmente o know-how, tá? Já tem aí o básico para poder começar, fica mais fácil para poder a gente começar a entrar nessa área. Nós temos disfunções que são tratadas funcionalmente. Então, quando eu penso numa criança que tem uma dificuldade no relaxamento, quando eu penso numa criança que tem um tônus aumentado, e a gente já fala disso, né? Eu, claro, preciso refinar para ver como é que eu vou atender essa criança. E a gente fala de bexiga hiperativa, a gente fala de capacidade, complacência, né? A gente já entende disso. Essas disfunções, elas são tratadas funcionalmente, né? Não é uma cirurgia para melhorar essa incoordenação, né? É o tratamento fisioterapêutico ou medicamentoso, porque também tem para medicamentoso para melhorar, né? Abrir a uretra e ela poder esvaziar melhor. Mas, de fato, quando eu penso em algo funcional, é a fisioterapia. Então, a gente já faz isso, a gente já conhece isso. Crianças podem ser altamente prejudicadas se não tratadas. Pensa numa criança que pode ter pressão alta, parece um exagero, mas é verdade, porque o rim já está com deficiência. Criança que já tem um rim que não está funcionando mais. Crianças com infecção urinária de repetição, internadas várias vezes. Por quê? Porque eu tenho um problema baixo de disfunção, né, no assoalho pélvico, que vai interferir na bexiga, que interfere no rim. Então, às vezes, esse problema, ela pode nascer com uma má formação, mas ela pode desenvolver essa alteração e a gente trata isso, tá? Nós tratamos essas disfunções. A gente melhora a qualidade de vida da criança e da família, porque a família sofre também, né? A família, ela fica preocupada, às vezes a criança precisa internar, né? Ela sente o sofrimento da criança. Então, sem contar que é uma criança que ela pode crescer, né, com uma disfunção. Então, quando a gente vai atender um adulto, é importante eu saber se esse adulto era uma criança disfuncional e que cresceu e ficou crônico com esse problema, que é possível. Né? Ela não foi tratada, não tinha tratamento na época, não sabia, e ela virou um adulto disfuncional de anos. Então, a gente sabe o quanto isso pode prejudicar, né, a longo prazo. Então, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida da criança. E uma coisa importante, nós temos o reconhecimento da Sociedade Internacional de Continência Pediátrica. Então, da mesma forma que nós temos a ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, que é importante, que vai dar todo o direcionamento. Ela vai dizer a nomenclatura. Quando muda o nome, a gente acompanha, né? A gente vai dizer quais são as recomendações, as diretrizes para o adulto. Mas a gente também tem a ICCS, que é a Sociedade Internacional de Continência Pediátrica, que também vai dar todo o direcionamento. E a gente precisa acompanhar. Os termos mudam,
Para vocês terem ideia, eu vou falar disso mais para frente. A gente tem um cálculo que a gente faz da capacidade esperada para uma criança que mudou. Antigamente a gente fazia. Qual é a capacidade esperada para uma bexiga de uma criança? Era idade mais um, idade mais dois vezes 30. Hoje é idade mais um vezes 30. Então, eu preciso, claro, acompanhar esse CCS, né? Então, a CCS ela é extremamente importante e a gente precisa acompanhar isso. E olha o que que a gente tem aqui no nosso consenso. Tem a recomendação da uroterapia, né? Que se tem um profissional que fala bem de uroterapia, é o fisioterapeuta. Né? Então, nós sabemos de uroterapia. A uroterapia, eu não vou falar aqui nessa aula, porque não é o assunto, mas a gente vai dividir em padrão, que são as orientações, e a específica, né? Que são tratamentos mais específicos, como eletroestimulação, biofeedback, alarme noturno, né? Às vezes cateterismo, enfim. E a gente faz isso muito bem, né? Falar da uroterapia padrão, que são as orientações, a gente tem muita paciência para isso. Além do biofeedback e da eletroestimulação, que já é um tema muito comum para a gente, né? A gente fala, a gente usa, a gente trata, né, pacientes, adultos ou crianças com eletroestimulação e biofeedback. Então, não é uma novidade. O que a gente precisa saber é como usar, quando usar, para quem usar, qual parâmetro usar, né, qual objetivo. Então, isso, obviamente, qual localização usar, né? Então, claro, isso vai mudar. Então, é importante a gente ter esse reconhecimento da Sociedade Internacional de Continência Pediátrica. E eu não poderia deixar de dizer que todo ano a ICCS faz um evento, né, o Congresso Mundial, e em 2022 foi na China, em 2023 foi no Brasil. E, gente, esse encontro aconteceu aqui em Salvador, né? E foi uma alegria, porque poder ouvir, beber água da fonte, né? Estar com quem escreveu os consensos, né? Os autores dos consensos, todos aqui, para poder palestrar e estar lá, né, assistindo, né, é, pessoalmente, né? Então foi realmente incrível. E a gente teve um módulo de fisioterapia, eu fiz a organização desse módulo juntamente com Joceara de São Paulo e Ananda Nassif, que é daqui de Salvador. E foi muito bom. Isso aqui foi só o módulo de fisioterapia da ICCS e foi realmente incrível. Então, olha só quanta gente, né, que gosta de Uropede. Mas aí, gente, eu vou começar muito difícil, nossa, muito complicado, e agora, como é que vai ser, né? Bom, vamos pensar, eu já falei até um pouco sobre isso, né? Vamos pensar aqui. Quando a gente pensa na fisioterapia pélvica infantil, eu estou um pouco do lado da pediátrica, eu estou um pouco do lado da pélvica, né? Então, é a junção do conhecimento da pediatria juntamente com o conhecimento da pélvica. Porque da pediatria, eu tenho que entender que há patologias, né? Há crianças que nascem com malformações, com patologias da infância, né? Então, ela nasce com aquele problema, ela não adquiriu ao longo da vida adulto. Eu preciso entender isso, eu preciso entender de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, tem vários conhecimentos que a gente precisa ter de base da pediatria para poder entender esse universo infantil. Mas aí a gente tem também outro lado, que é da pélvica, que eu já comentei. E, de fato, a gente acaba usando muito mais o conhecimento da pélvica do que específico da pediatria. Porque aqui a gente vai falar sondagem, sobre sondagem, como chama? Aspiração, né? Nasal, né? De tirar a secreção nasal. A gente não fala sobre isso, né? A gente não fala e nem trata nesta área aqui nossa sobre asma, né? Sobre as rinites, sobre esses problemas respiratórios. Não, a gente tem um conhecimento, a gente sabe que algumas crianças que têm problemas respiratórios podem ter, por exemplo, enurese, isso eu sei, né? Mas especificamente eu, fisioterapeuta pélvica, eu não trato um paciente da parte respiratória. Então, a gente acaba tendo muito mais do conhecimento realmente da pélvica, o que, para quem é da pélvica, já é, né, uma grande vantagem. Então, vamos chegar propriamente dito na aula, né? Eu precisava dar esse embasamento aí para vocês poderem, primeiro, que é o objetivo, né? Desbloquear, tirar umas dificuldades, né? Ai, meu Deus, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que eu vai querer chegar uma criança? E aí?
né? Como é que eu vou lidar com os pais? Então, enfim, ao longo dessa semana eu quero ir tirando esse bloqueio, tá? Mas vamos chegar no desfraude, tá? Vamos chegar nesse assunto que eu falo desfraude porque é o que a gente conhece, né? É um termo popular, né? Falar do desfraude é essa criança sair da fralda para usar um pinico, usar o vaso, né? Ter a autonomia de usar, né, o vaso sanitário, o toalete, sem urinar na fralda. Então, de forma geral, é isso aí. Eu mandei no grupo, né, para quem está no grupo, este manual de orientação, que é um documento que foi escrito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Urologia, falando sobre treinamento esfincteriano, entre outras palavras, é o desfraude. Mas, Malu, como assim esse nome, gente? Treinamento esfincteriano. Porque pensa, quando a gente pensa em treinamento esfincteriano, a primeiro nome, a primeira coisa que a gente pensa é, ó, treinar esfíncter, não é isso? Treinar força, treinar resistência, nossa, fazer contração. Parece que o primeiro nome que a gente escuta ficou errado ali, tá? Na esfincteriana, faltou uma letrinha ali, esfincteriana. Parece que toda vez que a gente vai fazer esse treinamento esfincteriano, que é do treino ao toalete, o meu nome preferido é treino ao toalete, a gente tá pensando que eu vou contrair, eu vou fortalecer a musculatura, eu vou treinar esse esfíncter, ó, malhando o esfíncter para poder ir ao banheiro e deixar de usar fralda. E não é isso. Primeira coisa aqui, para desvendar, é que esse termo treinamento esfincteriano não é isso, tá? Quando eu falo em treinamento do esfíncter, é a criança ter a noção, a autonomia, ela ser treinada, por isso que está entre aspas, ela ser treinada para ter esse controle, tá? Só que entendam que ela vai adquirindo, ela vai amadurecendo. Não é assim, a partir de hoje, vamos lá, vamos contrair, vamos segurar e você vai tirar a fralda. Que isso fique claro, não é isso. Treinamento esfinteriano não é isso. Quando eu falo em treinamento esfinteriano, treinamento ao toalete, é ela ficar treinada, né? Ela está sabida, como diria uma amiga minha, sabida, ela está apta a retirar a fralda. Então, ela não precisa, alguém aí que vai ao banheiro, precisa que alguém lembre de forma geral. Então, eu, uma pessoa madura, né, não preciso que ninguém me lembre a hora do banheiro. Eu tenho a minha percepção, eu sinto que a bexiga está cheia, olha quanta coisa acontece. Eu tenho uma sensação de plenitude. E aí eu tenho uma tomada de decisão, porque eu sei que eu não estou no local adequado. E aí eu preciso me deslocar até chegar ao banheiro, eu não vou correndo. Quando eu chego, eu preciso me despir, eu preciso sentar, eu preciso relaxar, e depois tem todo um passo a passo, entende? Entendem que esse passo a passo é algo que ela vai amadurecer e ela vai estar treinada, ela não vai precisar que ninguém lembre, ou ela não vai precisar que ninguém prepare ela, como vai ser essa fase, para poder urinar. Então, ela vai ter autonomia para urinar, ou seja, ela está treinada para poder tirar essa fralda. Então, é só para é, explicar, né, e deixar bem claro esse termo que o artigo traz, né, esse manual traz como treinamento esfincteriano, mas não pense no treinamento como algo de fortalecimento. E aí vamos lá para uma parte muito importante da aula. Gente, para eu poder pensar nesse treinamento ao toalete, né, nessa criança que precisa de desfraude, isso é muito importante. Vamos lá. Pensa que primeiro uma criança, um bebê, ela está ali urinando, a bexiga dela encheu, a bexiga dela esvaziou, ela encheu, esvaziou, e ela não expressa, né? Ela não fala. Ela pode ter uma percepção de algo saindo, mas ela ainda não está madura para ela perceber o que está acontecendo e tomar decisão nenhuma. Mas à medida que o tempo vai passando e ela vai ficando mais madura, a ativação, né, do córtex de uma forma mais madura, ela vai visualizando ao redor, porque a micção é um ato social, então ela vai visualizando.
seus cuidadores urinando, indo ao banheiro, ou sentando, ou fazendo em pé, tirando a roupa, e, né? Tendo todo esse passo a passo do que é a ida ao banheiro. Ela vai começar a expressar. E aí, vamos lá para as três fases. Primeira coisa, a criança fala, mamãe, xixi, xixi, xixi. Quando ela fala mamãe, xixi, já aconteceu, tá? Então é urinei. Então, quando ela expressa algo relacionado à urina, já aconteceu. Mas entendam que antes disso, ela não falava. A urina saía na fralda, a fralda ficava encharcada e ela não falava, tá? Então agora não. Agora ela já expressa. Mamãe, xixi, eu tô pensando em crianças, obviamente, tá, gente, que são crianças que expressam, né, que falam. Não estou falando de uma criança neurotípica que tem uma deficiência intelectual, eu estou pensando em condições fisiológicas, que eu estou falando de fisiologia. Então, mamãe, urinei, tá? Então, quando ela fala, já aconteceu. Segundo momento, ela fala, mamãe, xixi, 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 está acontecendo. E aí é importante para a gente não confundir com uma urgência miccional. Ela está numa fase de amadurecimento, ou seja, é fisiológico essa corrida ao banheiro, né? Então, quando ela fala, mamãe, xixi, 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 ela está andando, está caindo, né? Está saindo. A urina está saindo no meio do caminho. Não é uma urgência patológica, tá? É uma urgência fisiológica. Ela está numa fase de que está precisando ainda se preparar, né? Amadurecer para dar tempo ainda dela avisar antes da urina ir saindo. Terceira fase é quando ela fala: mamãe, quero urinar. Então, ela já percebeu que a bexiga está cheia, ela já percebeu que dá tempo ela ir ao banheiro, ela não tem que sair correndo. E ela fala, ou ela pode até sair correndo, mas dá tempo dela chegar, não vai molhando no meio do caminho. E ela fala, mamãe, quero urinar. E aí ela vai ao banheiro e vamos lá ali no passo a passo. Tira a roupa, desce a roupa, ela senta, o menino faz em pé. Enfim, normalmente, se ele é pequenininho, o ideal é fazer sentado também, inclusive o menino, e aí vou falar sobre isso mais para frente, que é no piniquinho, mesmo o menino, o ideal é que seja sentadinho. Então, eu preciso entender dessas três fases, tá? Urinei, estou urinando e quero urinar. E, gente, é muito interessante porque esse controle é, esfinteriano, né? A gente, para ter esse controle, né, da micção, que é um ato, um marco, né, simbólico para a criança, de amadurecimento, de autonomia, né? Nossa, eu não preciso mais que ninguém me leve ao banheiro, não preciso mais que ninguém tire minha fralda. Isso é um marco para a criança. Isso tem que ser tomado muito cuidado. Por quê? Porque a depender como ela é conduzida, ela pode levar a um trauma, tá? Ela pode levar a uma resistência a usar o banheiro. Então, pense que é uma aquisição neurológica, né? Por que aquisição neurológica? Porque antes, como eu expliquei, a bexiga enchia, esvaziava, e agora eu vou ter a participação de centros mais complexos, né? Então, ela vai mandar via medular, ela vai para o córtex, ela vai processar, e ela vai mandar a mensagem de volta: opa, sua bexiga tá cheia, e ela vai, ó, decodificar ali que ela está no local adequado, não está no local adequado. Gente, são muitos circuitos que participam. Eu não vou dar aula de neurofisiologia da micção, tá? Mas eu tenho uma aula no YouTube só de neurofisiologia da micção e medicamento. Então, com detalhes de neurofisiologia da micção, que não é algo tão simples, é complexo. Então, eu preciso de muitos circuitos funcionando, né? A gente vai ao banheiro assim, não pensa sobre isso, mas é algo complexo. E para a criança que está nessa fase, é uma aquisição importante. Então, é uma aquisição neurológica, eu preciso de todo o amadurecimento dessas áreas. E geralmente o controle evacuatório vai preceder o urinário. Primeiro ela controla as fezes, depois ela controla a urina. Aí primeiro ela controla o dia, depois ela controla a noite. Então, esse é um passo a passo. E normalmente a menina tem um controle primeiro que o menino. Mas pode ter, né, algumas alterações, claro que sim. Mas isso aí de forma geral. Uma outra coisa é que é uma aquisição emocional. Às vezes a criança, ela está
com todos os sinais de que ela está pronta. E aí eu vou falar ainda dos sinais, tá? Nós temos vários sinais, e são esses sinais de prontidão que a gente precisa identificar para dizer, não, ok, ela já tem sinais que ela pode desfraldar, que ela pode ser treinada ao toalete. Ela já apresenta os sinais, mas nasceu um irmão, mas os pais se separaram, mas ela mudou de escola, mas alguém morreu. E aí, gente, ela não tem uma aquisição emocional para fazer isso. E aí tem uma dificuldade para poder tirar a fralda, né? Então, eu tenho que saber se essa criança está nessa fase emocional, e eu vou falar sobre isso no final. Por quê? Porque eu preciso ter algumas é, relações, né? Então, não pode ser, por exemplo, em um ambiente se desfraude e não sem outro, né? Não pode ser num momento que de muita informação, não pode ser fazer num momento que os pais não estão em casa, então ela precisa de um apoio para ela poder fazer, porque é algo marcante, é algo importante. Então, eu preciso também de uma aquisição emocional. E, claro, de uma aquisição cognitiva. Por que é que nós temos um desfraude mais tardio em crianças neuroatípicas? Porque, além da aquisição neurológica, nós temos também a aquisição cognitiva, que é algo muito importante, porque eu preciso compreender que eu tenho que tirar a roupa, eu preciso chegar no vaso, eu preciso relaxar o solo pélvico, depois eu faço o asseio, eu visto a roupa, né? É um passo a passo. Então, eu preciso de cognitivo para isso. As crianças neuroatípicas, elas podem, né? E já tem trabalho mostrando isso, que elas podem ter um desfraude crianças, né, algumas, a depender da gravidade dessa neurotipia, dessa neurodivergência, sendo uma fase assim, correlata a uma criança típica. Entretanto, crianças mais graves, elas podem sim, e é natural que isso aconteça, tá? Não, a gente não pode fazer essa cobrança. Então, ela pode ter um desfraude realmente por mais tardio, justamente por uma dificuldade nessa cognição. Quando será que a criança está pronta para esse processo de treinamento esfinteriano, né? Quando é que a gente determina, pronto, é hoje, é nesse final de semana, né? Ou agora é feriadão e a gente vai fazer um desfraude no feriado porque eu estou em casa. Será que é assim? Será que eu acordo um belo dia e digo, nossa, tá na hora, vamos fazer um desfraude? Já demorou muito, a fralda está cara e eu não aguento mais e tá na hora de fazer um desfraude. Eu vou fazer tal viagem e tá na hora já de desfraldar. Será que é assim? Não. Não é quando a gente quer, não é quando a gente determina. A Academia Americana de Pediatria, ela tem uma recomendação, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, que nós temos alguns tipos, né, alguns métodos, vários métodos para treinamento do toalete, vários, é, que a gente nem usa assim, é porque a gente não usa muito no Brasil, mas no mundo tem vários tipos de treinamento. Agora, o que a Academia Americana de Pediatria ela recomenda e a academia brasileira também é que seja orientada na criança, né? Então, a abordagem é orientada para ela. E para isso ser, né, orientada para a criança, eu preciso compreender a criança. Não é como os pais querem, é entender se ela está pronta, se ela está apta, se ela tem sinais, né, de prontidão para que a gente possa começar a ofertar, né, a orientar, a dar, né, um arsenal de possibilidades para ela, começar a falar sobre o assunto. Não adianta eu ficar, vamos no banheiro, seja no vaso, se ela não está pronta, se ela não tem sinais de prontidão, de amadurecimento, porque isso sim pode causar uma resistência. É aqueles pais que falam assim: sente aí no vaso, se você só vai levantar quando você fizer o xixi. Pronto, no xixi não sai, tá? E ela tem resistência àquele
aquele pinico, né? Ou vaso, ou banheiro, né? Então, a resistência ao toalete. Então, a gente não pode forçar o início do processo do treinamento esfincteriano até que tenha os sinais de prontidão e os pais têm que ser orientados para reconhecer esses sinais. Então, é muito importante que a gente entenda, né? É preciso habilidades físicas e psicológicas específicas antes de iniciar o treinamento esfinteriano. Muito eu já falei sobre isso. Ela demonstrar esse entendimento, esses sinais de prontidão, saber, a gente vê aquelas fases do desfraude, fases da percepção, né? Da sensação de plenitude da bexiga que essa criança ela já está demonstrando, ela já está falando sobre o assunto, ela já mostra um incômodo com a fralda, né? Ela já mostra interesse no banheiro, ela já tem um cognitivo para abaixar a roupa, para vestir a roupa, né? Então eu preciso antes ter essas habilidades. Geralmente ela acontece entre 2 e 3 anos de idade. Ah, Malu, mas tem gente que desfralda mais cedo. Ok. Pode ser que naturalmente essa criança desfraude mais cedo. O que a recomendação é que não force antes dela ter. Se ela apresenta os sinais de amadurecimento, ok. Se ela não apresenta, não. E nem tem que forçar, tá? E a Malu, se ela tiver entre 2 e 3 anos, a gente também vai acompanhar a espera dos sinais de prontidão dela. Agora, se por acaso ela passou de 3 anos e ela não tem nenhum sinal, isso vale a pena a gente investigar, porque segundo esse manual, né, do treinamento do desfraude do esfinteriano, essa dificuldade nesse desfraude, ela não tem nenhum sinal de prontidão acima de 3 anos, né, de 36 meses, ela pode ser uma grande candidata a ter uma disfunção do trato urinário inferior, que aí é uma outra aula, que são as disfunções urinárias, né, que são as disfunções urinárias em crianças neurologicamente normais. Às vezes tem questão de amadurecimento mesmo. Isso pode ser uma candidata, tá, a ter uma disfunção, né? E é importante a gente saber. Quando a gente vai fazer uma avaliação da criança, a gente pergunta sobre o desfraude. Né? É importante saber do desfraude. Então, o desenvolvimento tem que ser individualizado, somente a idade não é um bom critério para decidir um momento de iniciar. Tá? A gente precisa conhecer. Eu não vou falar todos, são 21 sinais. Escolhi 10 aqui para poder mostrar, tá? Mas são muitos, eu demoraria muito aqui, mas eu escolhi 10 que eu acho bem curioso, né, e bem perceptível. Mas todos dizem respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Porque tem a ver com manuseio, tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com percepção, né? Tem a ver com entendimento, compreensão. Gente, isso é complexo, né? Então, isso é muito complexo, isso tem a ver com cognitivo. Então, um dos sinais é imitar o comportamento dos pais ou de cuidadores. Então, por exemplo, eu falei, a micção é um ato social. A micção é um ato que às vezes você vai ver na repetição, né? Então você vê, poxa, meu pai, ele não faz xixi na rua, né? Ele faz xixi ali no vaso, ele vai no banheiro, ele fecha a porta, ele faz xixi, ele dá descarga. A minha mãe, ela senta. Então, começa a querer imitar. Só que tem coisas que a gente vê. É a criança que quer usar o sapato, é a criança que quer usar a blusa do pai, né? É imitar comportamentos, é sentar igual. Então, isso é, né, um sinal, não é só a parte da urina, tá? Existe uma questão comportamental aí de imitação que diz respeito também ao vaso sanitário. Ficar seco por 2 horas ou mais durante o dia, porque aí isso já é um indício de que essa bexiga está ficando com um bom enchimento. Então a gente já começa a pensar, né? Que isso já está dando aí uma maturidade nesse enchimento vesical. Andar e estar apta a sentar de modo estável e sem ajuda, porque imagina, eu não posso pensar numa criança desfraldar, sentar no pinico, se ela não fica sentada, se ela não tem controle postural, né? Se ela não tem controle de tronco, se ela não senta. Então, isso não é possível, né? A gente colocar ela sentada com autonomia se ela não tem esse controle, né, físico. Mostrar interesse em outras pessoas que estejam usando um banheiro. Quem nunca, né, viu um vídeo, ou quem tem filho, que a mãe, o pai, o cuidador tá no banheiro e a criança tá lá dentro.
olhando, né? Tá sentada assim, olhando o que tá fazendo. Então começa a ter interesse a entrar no banheiro, ver a pessoa no vaso. Então isso aí já é também um sinal. Saber puxar as roupas para cima e para baixo, né? Porque para ela ter autonomia, eu preciso, né? Tirar a roupa, vestir a roupa, compreender e seguir os comandos simples, isso aí também de forma geral, isso já mostra maturidade, tá? Então, compreensão, entendimento, então isso aí tá, diz respeito ao cognitivo. Possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfinteriano, então, é, xixi, cocô, né? Então, ela já, pinico, banheiro, então, isso aí também já vai mostrando, né? Que ela sabe o que é xixi, ela sabe o que é cocô, ela sabe o que é banheiro, ela sabe o que é pinico, ela sabe o que é vaso, né? Ela sabe o que é sentar no vaso, então, isso já dá também uma compreensão sobre o ato em si. Usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indicam a necessidade de urinar ou evacuar. Então, você começa a ver que ela está segurando, né? Que ela está com vontade, que ela está apertada, que ela está pegando na fralda, que ela está puxando a roupa. Então, são algumas ideias de que ali tem xixi, né? Ela fica incomodada com aquela fralda molhada, não querer usar fralda ou mostrar interesse em cuecas ou calcinhas, e isso é muito interessante. Por quê? Porque é uma forma de incentivar. Então, ir comprar a calcinha ou uma cueca junto com a criança, ou um tema que ela goste, ou que seja parecido com, né, o formato, o modelo parecido com o dos pais. Então, isso acaba dando também mais interesse, né, na criança em ir para a calcinha. Isso já faz parte até mesmo do tratamento, né, do manejo, né, não vou dizer tratamento, mas do manejo dessa criança. E conseguir ficar parada no penico ou no vaso por 3 a 5 minutos. Então, uma das coisas que pode ser feita, por exemplo, é a criança sempre, não vou dizer sempre, mas de forma geral, na maioria das vezes, nós vamos começar pelo pinico. E eu vou falar ainda sobre isso. Mas ela pode pegar, ela pode sentar, né? Ela pode ali ir se acostumando, né, em ficar ali sentada. E aí já é também um indício, né, interessante de que ela consegue ficar ali sentada para poder fazer a urinar ou evacuar. E aí, olha só que interessante esse trabalho, né? Que avaliou o seguinte. É um trabalho brasileiro. O desenvolvimento infantil e o ambiente familiar podem influenciar na idade em que a criança completa o treinamento esfinteriano. O que é que eles viram? Crianças prematuras têm um atraso, têm uma tendência a ter um atraso no treinamento esfinteriano, né? No desfraude. Faz muito sentido. Gente, faz todo sentido. Porque se eu estou pensando numa criança que ela tem uma prematuridade, ela pode precisar de um tempo maior para o seu amadurecimento. E desfraude é amadurecimento, tá? Então, se vocês vão fazer uma avaliação e vocês vão saber, uma das perguntas, quantas semanas essa criança? Eu quero saber da gestação. Você vai avaliar uma criança, eu quero saber da gestação, né? Do parto, complicação, enfim. Às vezes tá lá, né? Tá lá no começo. É, então, pode vir associado. E mães que trabalham fora de casa também foi associada ao atraso. Porque não tem pais, né? Tem mães. Porque a gente sabe que, de forma geral, a gente vai ter muitas mães solo, né? A gente sabe que quem toma a frente muitas vezes dessa parte é a mãe mesmo, é a figura materna. Então, as mães que trabalham fora de casa, elas podem também ter um atraso maior no treinamento esfinteriano, né? No desfraude, por quê? Porque ela vai ter menos tempo, né? A gente vai protelando mais, a gente vai dificultando, né? Botando mais tempo, né? Porque precisa de um tempo, de uma dedicação, né? A criança, às vezes, eu vou falar ainda sobre isso, mas às vezes ela perde a urina no meio do caminho, né? Faz sentido. Lembra do estou urinando? E às vezes a mãe fica, ai meu Deus, ela vai molhar, fica logo de fralda. Tem muitas crianças que são assim, né? Ou que os pais deixam de fralda, porque vamos retardar esse processo aí dessa perda de urina. Aí, daqui a pouco eu vou sair, vou ali no shopping, no meio do caminho, dirigindo. Mamãe, xixi, xixi. Como é que faz xixi? Né? Sem fralda, com aquela parte do estou urinando. Deixa de fralda, né? Então, é possível que isso aconteça. E a gente tem que saber o contexto familiar, né? Então, quando a gente vai avaliar uma família, eu tenho que entender o contexto familiar,
né? Como é que o comportamento da família frente a esse momento, a essa fase. É, é importante nós orientarmos as famílias. O tratamento, gente, do tratamento não, o manejo desse treinamento esfinteriano é familiar, porque a gente vai orientar a criança, mas é muito mais a família na condução, tá? Então, isso quando a criança ela não tem uma resistência ao toalete, é somente uma orientação familiar, vocês entendem que é fisiológico. A gente está passando pela fase fisiológica. Então, eu não estou tratando nada, eu estou apenas orientando o treinamento de forma correta. Então, a orientação é da família, tá? Então, retirar de vez, para não confundir a criança. Não, na escola vai de fralda e em casa tira fralda. Quando tira, tira de todos os lugares. Por quê? Porque ela fica sem compreender. Ai, meu Deus, eu uso ou não uso? É para eu controlar ou não é para controlar? Então, precisa ser no momento que está seguro, né, da fase que ela está preparada para fazer o desfraude e fazer de forma, né, completa. Adequar a rotina. Então, se eu estou o dia inteiro fora, eu vou preferir fazer, então, começar no sábado, né, que eu estou em casa, porque eu preciso nem que seja nesses início, né, de 2 dias e depois alguém ajudando, eu preciso olhar, eu preciso acompanhar, eu preciso perguntar, eu preciso conversar, tá? Então, precisa adequar a rotina à criança, não é a criança a rotina da família, tá? Para fazer desfraude, a gente precisa estruturar realmente esse momento para não ter um momento de resistência. Cuidadores disponíveis e motivados e os cuidadores preparados para lidar com a incontinência, porque a gente sabe, né, que ela pode acontecer, é natural acontecer, né, nesse íntere ali do urinei para quer urinar, ela vai ter ali momentos, né, de escape. Tá tudo dentro dos conformes. E se você tem cuidadores que se irritam, que brigam, como assim? Já molhou? Corre, vai logo, faz isso tudo para não molhar. Pronto, gente, já foi, a criança já vai ficar com medo, né? Ela já vai ficar, eu que não quero fazer isso, deixa eu voltar para minha fralda. A minha fralda é mais segura, né? Então eu preciso, claro, dar segurança à criança. E a gente precisa das orientações, obviamente, para os pais. Precisa ser na casa e na escola, né? Como eu já falei, e não iniciar num momento de mudança. Então, nasceu um irmão, eu vou começar o desfraude. Eu não estou dando atenção direito à criança, eu estou aqui com meu outro filho e eu quero fazer o desfraude. Não, tem que ter um tempinho ali que ela não esteja se sentindo ali preterida para poder fazer o desfraude. Estou mudando de casa, mudando de hábito, mudando de horário e mil coisas para resolver e vou fazer o desfraude. Não, meu tempo é para a criança, tá? Eu preciso deixar uns dias ali para a criança. E aí a gente vai, de forma geral, procurar por sinais de aptidão, falar sobre o banheiro com a criança, escolher o pinico ou vaso, com redutor, importante falar aos pais, tá? Precisa ter um vaso, eu vou falar agora. O vaso ou um pinico com apoio, escolher o momento certo, demonstrar o método, que é a repetição, né? Faz toda a clareza, né, dessa desse ato, lidar com a naturalidade e ensinar a higiene adequada, principalmente as meninas. A gente tem que ter muito cuidado com as meninas para esse asseio. E aí, pinico ou vaso, por onde que a gente começa? Primeira coisa, gente, vamos pensar no pinico, né? E numa criança que ela é pequena. Então, quando eu estou fazendo desfraude, eu estou falando de uma criança pequena. Biomecanicamente, é muito melhor o pinico, né? Então, ela vai botar o pé no chão, ela não vai precisar de um redutor, ela não vai afundar, ela vai se sentir segura. A gente pode, né, ela pode comprar um pinico que seja da cor, do tema, né, que ela goste. Ela pode deslocar aquele pinico, né? Ela pode botar no lugar que ela prefere, é mais para o canto, é mais para o fundo, onde é que ela quer sentar ali naquele pinico. Então, existe uma autonomia, né? O pinico, ela tem uma questão de autonomia, a criança se sentir segura. Agora, a gente pode ter crianças que não queiram começar com o pinico, eu vou dizer o motivo clássico da criança não querer para o pinico, porque tem um irmão mais velho, ou irmã.
né? Então, aquela criança que tem um irmão mais velho, olha como é a repetição. O fato, e não é o pai e a mãe, né? Ela aceita ir para o pinico mesmo o pai ou a mãe no vaso, mas um irmão mais velho no vaso, ah, eu quero logo para o vaso, né? Uma outra coisa que é importante é a gente orientar também os meninos sentarem no pinico. Sabe por quê? Porque os meninos, eles ficam com dupla orientação. Não, senta no vaso para poder fazer o cocô, né? Para evacuar as fezes. Ah, não, faz agora o xixi em pé, para fazer o xixi. Então, é sentado ou em pé? É sentado ou em pé. Então, coloca ele sentado e depois coloca ele em pé, tá? Então, é importante também simplificar. Se for uma criança neurotípica, mais ainda, tá? E tem que simplificar mais ainda. Então, o ideal é a gente começar realmente com o, o pinico. E aí pode fazer o quê? Primeiro pega a fralda, joga lá no pinico, dá tchau para a fralda. Depois ela vai fazer o xixi no pinico, pega o xixi do pinico, joga no vaso. Tchau, xixi. Então, olha que é um passo a passo, tá? Existe uma, um passo a passo aí de evolução mesmo. E o vaso? Cuidado com o vaso. Eu adoro essa foto. Cuidado que tem com o vaso, né? Então, ela precisa de um redutor, tá? Ela precisa de uma escada. Ela precisa de um apoio. Então, ela tem que se adaptar. Então, quando ela tem um grande interesse em ir para o vaso, é dela. Eu quero ir para o vaso, eu quero. Ó, maravilha. Se não, a gente já sabe que a gente vai começar no pinico. Mas ela vai para o vaso, porque, enfim, é o desejo, ou porque ela já cresceu e não dá mais no pinico, precisa de um redutor para ela não afundar, para ela se sentir segura, e precisa de um apoio para os pés não ficarem pendentes, tá? E uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, às vezes a criança, ela tem medo da descarga, né? Então a gente tem que dar descarga com a criança. Crianças que forem neurotípicas, às vezes ela tem quando o xixi cai, ou ela vai evacuar e as fezes caem na água, né? O barulho da água, das fezes caindo na água, incomoda. Ou se respingar água, incomoda. Então, a gente tem que entender aí, tá? Esse contexto aí da criança. E é importante a gente conhecer esse relaxamento, né? Esse foi um trabalho que eu fiz com o grupo do CEDIM, eu participei desse grupo, desse trabalho, que foi avaliando a micção em duas posições. Então, crianças urinando na posição típica, ou seja, a menina sentada com redutor, pés apoiados, e o menino na altura do vaso. E na posição atípica, que é essa daí. É aquela posição que a menina não senta no vaso, como muitas pessoas fazem quando vão na rua, vão no shopping, né? Não senta no vaso e fica nessa posição. E o menino levando os pés. O que que a gente viu? Que existe uma ativação do assoalho pélvico. Todas as crianças faziam duas micções, faziam uma na posição típica e uma na posição atípica. E a gente viu que quando as crianças sentavam na posição atípica, existia uma ativação do assoalho pélvico, né? O padrão da curva não mudou, mas a gente não sabe isso a longo prazo. Se todos os dias a menina sentar desse jeito, se todos os dias o menino levar os pés, como é que fica o padrão? É possível que mude? A gente não sabe, é possível, tá? Mas o que a gente sabe, existe uma contração do assoalho pélvico, existe uma ativação do assoalho pélvico. Então, eu preciso orientar corretamente. Eu preciso que essa criança sente corretamente, que esse menino fique na posição corretamente, para não ter futuramente uma outra disfunção. Esse aqui é uma revisão sistemática só sobre métodos de desfraude. Gente, muito legal. Eles reuniram vários métodos, né, várias formas. Eu não vou falar aqui de cada um, mas são várias formas, né? Então, por exemplo, tem uma forma que o bebê é um treinamento assistido. Ainda bebê, semanas, os pais começam a sentir que a criança vai fazer xixi, aí bota no vaso, sem beber, tá? Ou na pia. E aí bota o barulho da água, bota na pia, tá? Tem fralda com alarme diurno, né? Tem métodos que são assim, treinamento intensivo. Bebe água, bebe água, bebe água, banheiro.
Imagina, bebe água, vai no banheiro. Com punição, né? Então, cada um tem um nome, viu? Nome do autor, tudo direitinho, assim, métodos bem organizados, né? Então, tem com punição dos pais não falarem, imagina, viu? Ficar sem falar, ou não dar atenção, né? Ou punir mesmo. Um outro método que você fica toda hora orientando a criança a ir no banheiro, ir no banheiro, no banheiro. Então, há vários métodos. Mas existe um método em especial, que é o que nós usamos, né? A gente nem sabe esse nome, mas é o que a gente usa, que é a abordagem orientada para a criança, desse autor chamado Brazelton, de 1962, que diz o quê? Que a gente vai fazer o treinamento esfinteriano, o treinamento do toalete, quando a criança mostrar os sinais de prontidão. E a gente precisa dessas três pilares. Maturação fisiológica é muito do que a gente já viu, né? Então, o que a gente usa é baseado nele, tá? A Sociedade de Pediatria pegou ele, fez algumas mudanças, mas é baseado nesse método dele, que é orientada para a criança, não é orientada para o que eu acho, né? É orientada para o que a criança apresenta, o que a criança mostra, o que faz mais sentido. Que ela tem a capacidade de sentar, andar, vestir-se, que a gente já viu, né? Ficar seco, que eu já falei sobre isso, que são os sinais de prontidão. Se ela entende feedback externo, ou seja, entende e responde à instrução, tem a ver com os sinais, né, de prontidão. Desenvolvimento da autoestima e motivação, que é o desejo de imitar, autodeterminação, independência. Então, ela já tem autonomia, independência para algumas coisas, independência também para urinar. Então, se ela tem todo esse meio aí, né, cognitivo, ela está pronta. E aí, a academia americana de pediatria incorporou isso, que é o que nós usamos, tem os sinais de prontidão, mas não pode guloseimas, porque eles colocam, né, no método, que se ela fez o urinou, um doce. Imagina se a gente, toda vez que for orientar uma criança, conseguir ir no banheiro um brinquedo, conseguir ir no banheiro um pirulito. A gente não vai conseguir depois tirar. Agora você vai no banheiro, não tem mais pirulito. Ah, não vou mais. Ah, não tenho mais o brinquedo? Também não vou mais. Né? Aí dá resistência ao toalete. Então, o que ele muda desse método dele original é que não pode guloseima, porque tem alguns métodos que podem guloseimas. E ele é entre os 24 e 36 meses, que nós já vimos. Então, é importante, o processo é natural da criança. Então, nós não definimos nada. É importante dizer isso, nós não definimos nada, os pais não definem nada, nós facilitamos o que a criança já aprende, ou já apresenta, a criança que decide, tá? E informar os pais sobre o método, capacitar e perceber o momento e a forma ideal. Então, é o nosso papel, né? Mas eu tenho que ter todo o conhecimento, né, disso para eu poder, aí sim, orientar os pais. Bom, já falei sobre isso da Academia Americana. Então, vamos considerar o temperamento da criança, se ela é uma criança mais irritada, se ela é uma criança mais dispersa, tá? Se ela é uma criança mais, às vezes, acomodada, se ela não se incomoda com a fralda molhada, então a gente tem que saber. Uma hora que ela é mais cooperativa, ou ela é mais cooperativa depois do café da manhã, porque de manhã cedo ela não é muito cooperativa. Então, eu tenho que compreender como é aí essa rotina da criança. Qual é o nível de frustração dela, né, para a gente entender como que a gente vai lidar, porque tira a fralda. E ela escapuliu, nossa, isso pode ser, né, um chamariz para uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande. Então a gente precisa conversar com a família, conversar com a criança, né? Que tá tudo bem, faz parte, e aí é nosso papel, tá? Mostrar esse passo a passo. E se ela tem constipação, também é importante, porque a constipação ela é uma vilã para diversas situações. Porque imagina, se ela é constipada e ela segura as fezes, é muito provável que ela também segure a urina. Então, é importante tratar a constipação, tá? Eu atendi uma vez uma criança que os pais queriam fazer o desfraude e ela ia fazer estava na dúvida em relação à cirurgia de fimose. Aí eu fiz, olha, o ideal é você já fazer isso antes, tá? Porque se você faz esse
essa cirurgia tem um pós-operatório, ele sente dor, ele vai sentir dificuldade. Quando você for colocar algo do xixi, ele vai, ele não vai querer. Então, primeiro você prepara ele, primeiro você faz, né? Você passa, e aí depois você faz a situação mais difícil. O desfraude sob pressão e estressante, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Sobre isso, né? Bora lá, tira a fralda, senta agora. Comentários inadequados. Por que comentários inadequados? Meu Deus, nossa! Isso acontece muito com as fezes. Meu Deus, que fedor! Pronto. A criança agora ela não quer mais soltar flatos, ela não quer mais ir no banheiro, porque eu vou contrariar, eu vou deixar minha mãe triste com o fedor que eu deixo, não vou mais, tá? Então ela acaba fazendo retenção de urina, retenção de você tá molhando, toda hora você molha, aí que ela vai segurar. Né? Então ela vai querer prender essa urina. Por quê? Porque eu não vou querer toda hora ficar contrariando os meus pais, me molhando toda hora. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, os pais tomar cuidado, a gente precisa orientar a forma como é conduzida, as coisas que vai falar com essa criança, para não causar saído fisiológico para o patológico. E, claro, aguardar o momento adequado. E aí, na próxima aula, que vai ser amanhã, né, será sobre exames complementares na uropediatria. O que aqui é importante, né? A gente tem alguns exames básicos, né? Que até a gente vai passar, que é o diário miccional, mas a gente também vai receber os score de sintomas, mas a gente também vai receber alguns exames. A gente vai receber cistoretografia miccional, a gente vai receber, a gente pode fazer urofluxometria, mas a gente vai receber crianças, algumas crianças com estudo urodinâmico, com exame de urina. Então é importante a gente saber o que é que significa, né? Como é que ela é feito? Para que serve? Qual o dado? Isso é a coisa mais importante. É uma frase que eu adoro. Quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Se eu recebo um exame e eu não sei o que olhar, se eu não sei o que dado é importante para mim, não me diz nada? Então, hoje eu recebi uma criança que tinha uma ultrassonografia. Eu fui atrás do resíduo pós-miccional. Tem resíduo? Vários dados eram importantes. Inclusive, a criança não tem um rim, tem uma genesia sacral, ela já nasceu com um rim só. Então, ela tem ela queria saber se ela tinha resíduo, tá? Então, é uma criança que fez uma cistoretografia. Eu quero saber se tem um refluxo, eu quero saber se tem hidronefrose, eu quero saber se tem uretra em peão. Então, eu preciso, né, focar no que eu quero. Então, a aula de amanhã vai ser sobre exames complementares na uropediatria. E é isso, obrigada e até amanhã.